Atos capítulo 6, do 1 ao 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Os irmãos podem ser. Depois da igreja de Jerusalém ser testemunha de tantas maravilhas operadas pelo Senhor através dos apóstolos, depois de enfrentarem as autoridades ali em Jerusalém e de serem levados a julgamento por essas autoridades, depois de serem ordenados a pararem de pregar o Evangelho e dizer para aquelas autoridades que não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido, a igreja vitoriosa. E agora a igreja vai enfrentar uma segunda crise interna. Nós vemos, e vamos ver também depois, na sequência do livro de Atos, que essa igreja vai ter muitos problemas externos, mas os internos são poucos. O primeiro problema interno que essa igreja enfrentou, e a gente já falou aqui, foi o caso de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, nós já pregamos sobre isso, e trouxeram metade do preço e depositaram aos pés dos apóstolos, porque era costume daquela igreja eles venderem suas propriedades e trazerem todo o dinheiro e depositar sob responsabilidade dos apóstolos, e esse dinheiro era dividido, ou os bens também eram divididos, entre toda a comunidade de Jerusalém, entre toda a comunidade da igreja de Jerusalém. E esse casal, Ananias e Safira, talvez querendo ficar bem dentro da congregação, porque esse problema, a santidade, a sinceridade é algo do coração, ela não pode ser algo para ser exposta, ela será exposta naturalmente, mas quando nós queremos fazer isso, nós queremos ser mais santos que os outros, melhores que os outros, isso na verdade é hipocrisia. E a hipocrisia, quando surge, junto com a hipocrisia vem mentira, vem problema. E o que acontece com Ananias e Safira é isso. Eles queriam passar uma ideia de santidade que eles não tinham. Eles queriam passar uma ideia de compromisso que eles não tinham. Então eles venderam aquela propriedade, trouxeram metade do preço e depositaram aos pés dos apóstolos e disseram que era o preço total da propriedade. Então Pedro falou para Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você fizesse isso? Se você vendesse essa propriedade, o dinheiro não é seu? Tipo assim, quem está te pedindo o teu dinheiro? Os apóstolos não pediam dinheiro. E se você tivesse vendido e ficado com você, qual o problema? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que Satanás encheu o teu coração para fazer isso? De maneira que você vai morrer. E morreu. Aí a esposa chega e Pedro pergunta: foi por tanto que vocês venderam aquela propriedade? Foi. Aí Pedro falou: os rapazes que levaram seu marido ao sepulcro vão te levar também. E ela caiu e morreu. Então essa foi a primeira crise da igreja. Nós lembramos na ocasião que no deserto, quando Datã, Abiram e essa gente toda se levantou contra Moisés e a terra abriu a boca e engoliu aquelas pessoas, depois no dia seguinte a congregação se reuniu contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram a congregação do Senhor, vocês mataram o povo do Senhor. Mas em Jerusalém isso não aconteceu. Poderia ter acontecido, poderia ter gerado uma crise muito grande, mas aquela igreja era muito cheia do Espírito Santo para se rebelar, e não o fez. Então surge aquela primeira crise. A segunda crise é esta aqui, sobre a qual nós vamos falar hoje, e eu peço que você tenha muita atenção, porque a história dessa igreja é a história da igreja. As bases que essa igreja tem, e o tema da nossa mensagem é Bases para a Administração e Ministérios da Igreja Local.
bases para administração e ministérios da igreja local. Então surge essa crise aqui, uma crise de murmuração. Por que aconteceu essa murmuração na igreja? Porque a igreja cresceu muito. Você sabe que hoje nós temos aqui em Valparaíso 200 e poucos membros. Se a nossa igreja aumentar para 400, 600, não sei, o número de problemas que nós temos vai também se multiplicar. Porque as pessoas, nós temos nossos problemas já para administrar. E as pessoas que virão também terão os seus. Então a igreja tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus, a orientação da palavra, para administrar todas as coisas que chegarem, todas as coisas que vierem. Casais têm problemas, famílias têm problemas, pessoas têm problemas. De maneira que, como o número de pessoas aumentam também os problemas. E também aumenta a possibilidade da igreja abençoada por Deus, orientada pelo Espírito Santo, exercer os dons que Deus concede a cada um de nós, para que todos os problemas sejam de alguma forma amainados. Então nós vamos meditar aqui nesse texto, e tenho certeza que ele será de grande valia para todos nós. Surge um fato novo na igreja de Jerusalém, que é exatamente o problema da murmuração. O que aconteceu? Diz aqui que naqueles dias, crescendo o número, veja só, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Quem eram esses gregos e quem eram esses hebreus? Os hebreus eram os crentes de Jerusalém. Os gregos eram judeus de outras localidades do Império Romano, que eram judeus, por serem descendentes de judeus, mas moraram em outras regiões do Império, nasceram em outras regiões do Império Romano, como por exemplo Paulo de Tarso, era de Tarso, né, que era na Cilícia, uma província romana, mas ele era judeu, porque era filho de judeu, era um fariseu inclusive, antes de se converter. Então, vem gente de todos os lugares para Jerusalém, e a igreja começa a crescer demais. Nós vimos ultimamente, em alguma das mensagens anteriores, que a igreja já tinha mais de 5.000 membros. Então era muita gente para cuidar. E os hebreus começaram a cuidar daquelas viúvas que haviam entre eles mesmos. Mas as viúvas que vieram de fora, eles esqueceram de cuidar delas. Esquecem-se. E muitas vezes acontecem fatos na igreja e entristecem as pessoas por causa de atitudes de certos irmãos nossos que deixam de cuidar, de ver, e as pessoas ficam tristes e ficam com raiva até umas das outras, porque não são cuidadas. Nós procuramos cuidar de certas coisas que a gente está acostumado com elas. As coisas novas, a gente não quer se envolver muito, às vezes nem vê. É o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Então aconteceu essa murmuração. Aumenta-se o número de pessoas, aumentam-se os números dos problemas. Mas o problema maior também da igreja é não crescer. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo e a igreja tem que crescer, deve crescer. Todas as pessoas devem escutar a mensagem do Evangelho. Todas as pessoas devem ouvir do Evangelho do Senhor. Como dissemos agora há pouco, todos nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho. Nós fomos chamados por Deus, a Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o dever meu, o dever seu, como crente no Senhor Jesus Cristo, é pregar o Evangelho. E quando nós trabalhamos, quando nós pregamos, quando nós incentivamos, quando nós ajudamos, quando nós exercemos os nossos dons, a igreja vai crescer naturalmente. As pessoas vão ver, vão querer, vão ficar, vão ouvir o Evangelho, vão ser transformadas. E o objetivo da pregação do Evangelho é que as pessoas ouçam o Evangelho, sejam convencidas pelo Espírito Santo e sejam transformadas. Nós temos que pregar o Evangelho visando a transformação das pessoas. E o Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação. Mas o Evangelho também é aquilo que transforma. Uma pessoa que antes tinha uma vida X, quando ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é convencida pelo Espírito Santo, ela normalmente é transformada. É muito ruim para a própria pessoa imaginar que ela é filha de Deus, quando de fato ela não é. Quando ela não sofreu nenhuma transformação, ela não sentiu o toque do Senhor, ela não nasceu de novo. No entanto, ela tem uma Bíblia, tem uma religião, vem para a igreja. Mas o objetivo do Evangelho é transformar pessoas. Antes, pessoas que eram filhas do diabo se tornam filhas de Deus. Antes, pessoas que
nem se importavam com Deus, agora são filhos de Deus e sentem a atuação do Espírito Santo nas suas vidas. Isso é plausível, isso é visível. Dá para se ver uma pessoa na qual o Espírito Santo de Deus habita. Isso é uma coisa muito visível. E eu tenho certeza que em muitos lugares onde você passou, pessoas já perguntaram, pessoas que nunca te viram, já perguntaram se você é crente. Não é verdade? A mim já perguntaram. Não perguntaram a você? Por que perguntaram? Porque viram diferença. Porque entenderam alguma coisa. Viram um brilho no seu olhar, viram a felicidade no seu rosto. O crente é uma pessoa interessante. Porque muitas vezes ele está passando por problemas. Mas quando você olha para ele, ele tem algo a mais para compartilhar com você. Para te dizer, para te falar, para te orientar. O crente é muito interessante a vida cristã. Uma das coisas mais lindas que existe na vida é a vida cristã. Quando nós descobrimos isso, grande parte dos nossos problemas se vão e a gente se torna uma pessoa completamente diferente. A igreja de Jerusalém pregou o Evangelho, pessoas se converteram e vieram para a igreja. Daí aconteceu esse problema. E surge no seio daquela igreja tão orientada pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, o crente é uma pessoa comum e normal. Você não é um ser humano diferente, você é um ser humano comum. Você tem necessidades, você tem problemas, você tem ansiedades, você tem tudo que as pessoas têm. Só que você também tem Deus, que as pessoas não têm. E no meio da igreja, e essa igreja de Jerusalém era uma igreja muito orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era muito presente ali, era muito marcante a presença do Espírito Santo na vida daquela igreja. Mas mesmo no meio de uma comunidade, onde a presença do Espírito Santo era tão marcante, você vê que vai acontecer uma coisa que desagrada a Deus. Porque ali tem ser humano. Muita gente fala, vou procurar uma igreja boa. Eu sempre falo para essas pessoas, se você encontrar essa igreja, não entra nela, porque você vai maculá-la. Não existe nenhuma igreja composta de seres humanos que não tenham os seus problemas. Por quê? Porque você tem seus problemas. O problema não é da igreja, o problema é pessoal. Se a pessoa tem pecado na vida e sai daqui, ele vai com seu pecado para outra igreja. Se ele sai magoado daqui, e sair magoado é um problema, nós temos que perdoar antes de sair e pedir perdão. Se a pessoa sai magoado, ela sai com um problema, isso é pecado, e você vai para uma outra comunidade, você vai macular aquela comunidade porque você não tratou do seu problema anterior. Isso não é bom. Na igreja de Jerusalém, como eu disse, uma igreja tão marcada pela presença do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo de Deus, acontece o problema da murmuração. Murmuração é um pecado terrível, né? Ficar reclamando de tudo, de todos. Eu acho gozado que as pessoas que reclamam nunca trabalham pela comunidade, nunca trabalham pela igreja. Sabe quem trabalha pela igreja? As pessoas que trabalham pela igreja. Você olha, tem o Alexandre que está trabalhando, tem o Eliseu trabalhando, não vou citar o Marcos, tem muitos irmãos trabalhando, a Laís na escola, os outros irmãos que fazem parte da escola dominical, a Berenice. Bom, as pessoas que trabalham, o Basílio, aí, a Maria, o Nelson, as pessoas que trabalham, e todos os outros ali, eu vou parar de citar nomes, mas todos vocês que trabalham, vocês não reclamam da igreja. Por quê? Porque estão trabalhando por ela. Amém? Na sua família tem problemas, mas você não sai falando dos problemas da sua família e nem querendo sair da sua família. O que você faz com os problemas que você tem na sua família? Você cuida deles para que eles deixem de existir. Você ama o seu filho a mais, você ama a sua filha a mais, você conversa, você ora, você intercede, pede orações para que aquele problema não exista. E quando nós trabalhamos pela igreja do Senhor, também nós não reclamamos dela. O que nós fazemos por ela? Eu acho interessante uma coisa, é bom que você saiba disso. Se você viu algum problema na igreja, foi Deus quem te mostrou. E Ele te mostrou para quê? Para você sair falando ou fuxicando? Não. Ele te mostrou para que você ore por aquilo ou por aquela pessoa, põe a mão no ombro daquela pessoa que precisa da sua ajuda e oriente e abençoe. Quando Deus te mostrar um problema, não é para você sair falando desse problema, até porque a sua igreja é a sua família.
também não é sua, você é parte dela. O que é que nós temos que fazer? Murmurar? Não. O povo de Israel no deserto murmurou bastante. E Deus castigou bastante. Toda vez que acontecia murmuração, Deus castigava. Às vezes você pergunta, por que minha vida está tão atravancada? Você não está murmurando, não? O povo de Israel murmurou e a vida foi completamente atravancada. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eles não tinham entrado mesmo em Canaã. O que está acontecendo com a sua vida? Será que você está cooperando com o reino de Deus ou está trabalhando contra o reino de Deus? Deus chamou você para trabalhar pelo reino dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Na igreja de Jerusalém começa esse processo de murmuração, mas vai parar. Pode ser que aconteça no nosso meio também alguma coisa de murmuração, mas ele deve parar imediatamente, porque numa igreja dirigida pelo Espírito Santo, as soluções vão aparecer. Então os apóstolos dirigidos pelo Espírito Santo vão apresentar uma solução. Você sabe uma coisa que eu acho interessante nessa igreja aqui? Eu disse outro dia que a igreja nasceu velha. Sim, as coisas que aconteceram em Jerusalém são tão sábias que parece uma igreja já muito velha, muito experiente para resolver seus problemas, para fazer as coisas, para pregar o Evangelho. Então, quando acontece essa murmuração, e essa murmuração chega ao ouvido dos apóstolos, aos ouvidos dos apóstolos, o que é que eles fazem? Eles reúnem a igreja inteira e comunicam o fato à própria igreja. Porque tinha gente lá na igreja de Jerusalém que não sabia das murmurações. Era uma igreja muito grande. Então o que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram? Eles reuniram toda a igreja, contaram o problema para a igreja. Isso é muito importante. Primeiro porque vai mostrar para todos nós que Pedro, o principal líder da igreja de Jerusalém no momento, depois é Tiago, irmão do Senhor, que se torna o pastor dessa igreja. Pedro nunca teve primazia nenhuma sobre a igreja. Ele nunca quis isso. Ele nunca quis ser o chefe, o papa, ou seja lá o que for. Ele convoca a igreja inteira e comunica o fato à igreja para que a própria igreja resolva. Então, uma coisa importante, e eu acho até que a gente deveria fazer aqui, quando acontecer, espero que nunca aconteça, mas digamos que aconteça, se acontecer um caso de murmuração, um problema grave, convocar a igreja inteira e falar: irmãos, está acontecendo assim, o irmão fulano de tal, o que você acha? Está fazendo isso, está dizendo aquilo, o que nós vamos fazer? Então a igreja inteira passa a decidir. Eu gosto dessa atitude de Pedro, porque, repito, ele não mostra que ele tem uma primazia, um mando sobre a igreja. Ele convocou a igreja e comunicou o fato, e ele vai apresentar depois uma alternativa à igreja, e a igreja vai aceitar ou não. A igreja, no caso, que aceitou a orientação que ele deu. Então, os apóstolos convocam toda a igreja em assembleia e contam o que está acontecendo e apresentam uma alternativa, porque não basta você ver que existe um problema, tem que haver uma alternativa de resolução dele. Falar: tem um problema, e daí? Falar para o doente: você está doente. Imagina que você vai ao médico, o médico fala: você está doente. Tá bom, eu estou doente, eu sei. E qual a solução? Eu não sei. Aí a igreja tem um problema. A gente diz: a igreja está com um problema X. O problema todo mundo já sabe qual é. E o que a gente vai fazer? Tem que haver uma alternativa, tem que haver uma proposta, tem que haver uma solução. E tudo isso deve ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, não pela nossa própria vontade. Às vezes se formam grupos na igreja, em qualquer comunidade social, que tomam certos partidos. A igreja não pode ter esse tipo de coisa. A igreja tem que ser orientada inteira pelo Espírito Santo de Deus, ouvir as coisas com a sabedoria de Deus e decidir as coisas de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode fazer nada que não seja orientada por Deus. Então os apóstolos vão propor a criação de um novo ministério na igreja. Os apóstolos dizem: olha, não é justo que nós deixemos de pregar a palavra e de orar e vamos nos dedicar a servir às mesas. Se a gente parar
de pregar e ensinar a palavra para servir às mesas, quem vai pregar? Então eles deram um conselho à igreja, para a igreja criar um novo ministério. E esse novo ministério passou a chamar-se diaconato, depois pela igreja. E os apóstolos vão dizer o seguinte no versículo 3 aqui do capítulo 6 de Atos que nós lemos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Veja as qualificações que os apóstolos vão dar para a pessoa que quer ou que vai ser diácono. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões do que? De boa reputação. O que é uma pessoa de boa reputação? É qualquer um? Qualquer um pode ser diácono da igreja? Não. Para ser diácono da igreja, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter nascido de novo, tem que ser salva em Jesus Cristo, e segundo o nosso estatuto, tem que ter pelo menos 5 anos de membro da nossa igreja, ou de uma outra igreja da mesma fé e ordem. A Bíblia diz para a gente não pôr neófito no ministério, para que, ensoberbecendo-se, ele não caia na condenação do diabo. Então, o neófito é o novo convertido. O novo convertido vai ficar na igreja, vai ouvir a palavra, vai aprender, vai crescer. E quando ele estiver em condições, se ele tiver boa reputação, ele deve ser indicado aos cargos da igreja. Os apóstolos em Jerusalém, quando tem esse problema para resolver, eles falam, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E vamos continuar ensinando a palavra de Deus. Mas a igreja deve escolher dentre as pessoas da igreja, dentre os membros da igreja, 7 pessoas, no caso, que sejam homens de boa reputação. Pessoas que são respeitadas. Boa reputação é respeito. Reputação é a história que você cria da sua vida. As pessoas têm reputação boa ou má. Qual a sua reputação? O que é que as pessoas dizem quando se lembram de você? Quando falam o seu nome? Às vezes a gente se reúne na diretoria da igreja para saber quem pode ser diácono da igreja, quem pode ser professor da escola dominical, e a gente fala muito sobre isso, sim. Quem pode ser? Quem deve ser? Porque a pessoa que está na liderança deve ser exemplo da igreja. O líder, qualquer departamento da igreja, se ele é professor de escola dominical, se ele é superintendente da escola dominical, se ele é presidente de sociedade, se ele é diácono, ele tem que, acima de tudo, ser uma pessoa respeitada e respeitável. Não pode ser qualquer pessoa. De boa reputação. E a grande característica dessa pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus, porque dentro da igreja do Senhor, todas as funções são dirigidas e guiadas pelo Santo Espírito de Deus. Não é pela minha sabedoria, pela tua sabedoria, pela minha vontade. É pela orientação do Santo Espírito de Deus. Uma pessoa que não é orientada pelo Santo Espírito de Deus, ela não pode exercer nem cargo dentro da igreja. Aliás, nem crente ela é. Apesar de às vezes ter cartãozinho de membro. A orientação dos apóstolos para a escolha dessas pessoas que servirão à igreja são essas. Eu até quero chamar a atenção dos diáconos da igreja, para que vocês olhem isso aqui como espelho. Se olhem diante disso. Vocês são pessoas de boa reputação? Vocês são pessoas cheias do Espírito Santo? Vocês são pessoas cheias da sabedoria de Deus? Vocês são pessoas capazes de resolver os problemas que chegam às vossas mãos? Vocês são pessoas que visitam os irmãos da igreja? Vocês são pessoas que se preocupam com a evangelização do mundo? Vocês são pessoas que contribuem financeiramente com a obra de Deus? Vocês são bons pais? Vocês são exemplos para toda a comunidade? Quando a comunidade olha para vocês, o que dizem de vocês? O ministério é coisa séria. Qualquer ministério na igreja não é coisa de brincadeira. Ninguém está aqui brincando. Eu nunca estive aqui brincando. Eu não estou aqui tentando fazer nada. Eu estou ensinando a palavra de Deus. E a igreja deve ser orientada única e exclusivamente pela palavra de Deus. Eu tenho muita certeza de que grandes coisas não acontecem às vezes nos nossos meios eclesiais em geral, nas igrejas locais, por falta de pessoas qualificadas por Deus para o exercício do ministério.
Se o próprio ministério da igreja não se preocupa com a igreja, quem vai se preocupar com a igreja? Se os próprios líderes da igreja falam mal da própria igreja, quem vai falar bem dela? Eu não estou dizendo que isso aconteça aqui. Eu estou falando em tese. Amém? Amém ou não? Amém. Isso é a palavra de Deus. E diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Os líderes da igreja têm que ser pessoas de extrema oração pela igreja. Cada diácono, aqui também nós somos 7 diáconos, todos os diáconos têm esse dever de orarem pela igreja todo santo dia, de preferência mais de uma vez por dia. Todos os diáconos da igreja têm o dever de se reunirem entre si para orarem pela igreja. Marcar um dia na semana, um mês, sei lá, um dia qualquer, para se reunirem para orar. Eles, os diáconos da igreja, têm que marcar em dias para estudarem a palavra de Deus juntos, para saberem uns dos outros se estão exercendo o ministério que receberam de Deus de acordo com a vontade de Deus. Nenhum de nós pode ser remisso nisso. Nenhum de nós pode deixar isso para lá. E os apóstolos dizem: escolhei esses irmãos, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Lá na segunda epístola, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, abra comigo aí, sobre o diaconato. O ministério diaconal, ele tem as mesmas características do ministério pastoral. Então, tudo que eu vou dizer aqui, que está escrito aqui sobre os diáconos, também é sobre os pastores das igrejas, inclusive eu. Capítulo 3, da primeira epístola a Timóteo, do 8 ao 15, diz assim: Paulo estava falando inicialmente aqui sobre os líderes da igreja, né? E depois ele vai falar dos diáconos. 3, a partir do 8, diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos. Vejam só quantas qualificações a Bíblia requer para as pessoas que exercem o diaconato. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres dos diáconos, não sei se diaconisas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. E Paulo diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Para não dizer que não falei de flores, para falar também dos pastores, né? Na Epístola a Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 5 ao 9, a palavra de Deus diz o seguinte: porque o pastor da igreja não está isento. O pastor da igreja não deve ser aquela pessoa que diz: olha, irmão, não olhe para mim, olhe para Cristo. Você deve olhar para Cristo sempre, mas o pastor tem que ser exemplo do rebanho. O pastor que não serve de exemplo do rebanho serve para quê? Tito, capítulo 1, do 5 ao 9, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros ou pastores, como já te mandei. Olha também, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante.
retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, tanto os pastores quanto os diáconos, eles têm que ter essas características. E, além do mais, o que nós vemos aqui, desses textos, é que você, meu irmão, já deve ser preparado, mesmo que você não tenha um cargo. Você deve estar preparado para, no dia que Deus chamar você, você assumir. Esses homens aqui na igreja de Jerusalém, 7 que citaram aqui, que eram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, esses homens já estavam preparados para o exercício do ministério. Eles não se prepararam durante o ministério, eles já estavam preparados. Então é necessário que cada crente no Senhor Jesus Cristo esteja já preparado para exercer aquela obra a qual Deus tem para você. Amém? Os apóstolos então apresentam essa solução à igreja, e nós vemos que essa igreja de Jerusalém é uma igreja sábia. E esse parecer, a Bíblia diz aqui no texto, que contentou toda a multidão. Sabe, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é muito abençoada, porque quando a orientação de Deus é dada, é proposta, apesar das diferenças pessoais que nós temos, a unanimidade cristã sempre aparece. Porque essa solução que os apóstolos apresentaram, essa proposta, poderia não ser aceita. Poderia ter alguém com outra solução, mas ela foi dada pelo Espírito Santo de Deus, e a igreja também era dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então a solução apresentada pelos apóstolos foi a solução que a igreja de fato acatou, e isso é muito importante. Isso mostra maturidade espiritual. Era uma igreja nova, mas tinha maturidade espiritual. Então que fique também essa lição para nós como igreja local, que quando as soluções para os casos que se apresentarem forem dados à igreja, nós não falemos por falar, mas falemos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós não aceitemos só porque o pastor falou, mas aceitemos porque foi uma solução dada também pelo Espírito Santo de Deus. E esta igreja é uma igreja ágil em realizar a vontade de Deus. A solução foi apresentada, a proposta foi apresentada, e o que a igreja fez? De imediato procurou as pessoas. Não era uma igreja remissa, não era uma igreja protelatória, era uma igreja que realizava prontamente a vontade de Deus. A proposta foi apresentada, foi aceita, e eles correram atrás das pessoas. O que será que nós fazemos quando nós conhecemos a vontade de Deus? Deus te dá uma solução a realizar, e você faz depois você faz, e deixa para amanhã, para depois de amanhã. Você sabe que Deus fala muito com a gente, com o seu povo. Tem coisas na nossa própria vida, né? Pegando aqui a deixa do que aconteceu em Jerusalém, tem coisas na nossa própria vida que Deus quer que a gente deixe. O texto que o Alexandre pôs aqui hoje na lousa, no telão, Deus não nos chamou para quê? Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. É um texto bem interessante, um versículo bem interessante. E normalmente eu fui salvo pela graça de Deus, eu não vou perder minha salvação, então tem pecados na minha vida que eu fico deixando. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para a santificação. Então, se Deus mostra para nós alguma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Não pode deixar para lá. Se Deus mostra que a sua vida carece de mais santificação, você deve procurar a santificação. Se você tem algum pecado na sua vida e isso desagrada a Deus, o que é que você tem que fazer? Tem que deixar Deus falando com você. Não sejamos remissos em deixar aquilo que Deus quer que a gente deixe. Nem sejamos remissos em fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Quando a palavra dele é muito clara na nossa vida, como foi clara aqui na igreja de Jerusalém, aquelas pessoas agiram e procuraram as pessoas para o exercício daqueles ministérios. Mas quando Deus fala conosco pessoalmente, irmãos, nós temos que ter muito cuidado em entender a vontade de Deus e atender a sua vontade e realizar aquilo que Ele quer. A sua vida não está bem, você está com sérios problemas espirituais, volte-se para Deus, ajoelhe-se diante do Senhor, confesse o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia.
Se Deus está dizendo para você que a sua vida precisa melhorar, que a sua vida de santificação não é aquela que Ele deseja, seja uma pessoa santa. Viva a vida que Deus quer para você. Faça aquilo que Ele te mandou fazer. A igreja de Jerusalém, quando sabe da vontade de Deus, vai atrás dessas pessoas, encontra essas pessoas, e uma coisa muito importante que eles fazem, eles encontram as pessoas. E era uma igreja soberana como toda igreja cristã é. Mas o que eles fizeram? Depois de encontrar as pessoas, eles não falaram, olha, que você tem que fazer isso, aquilo outro. Não. Eles pegaram aqueles 7 irmãos e trouxeram os apóstolos. Trouxeram os seus líderes. E os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e os abençoaram. Essa é uma igreja madura. É uma igreja que conhece e reconhece os ministérios que Deus pôs na igreja. Não desrespeita os seus líderes, mas respeita-os. Não pensa que tem mais autoridade do que o Papa dentro da igreja. Não. Ele sabe dos seus limites, das suas limitações, sabe dos seus deveres. Né? Então, quando vai fazer alguma coisa, o que ele faz? Traz a liderança. A liderança, amém, irmão, faça isso, Deus te abençoe. E foi o que essa igreja de Jerusalém fez. E sabe qual foi o resultado disso aqui em Jerusalém? Está no texto. Diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém. E crescia de tal forma que até pessoas como aqueles sacerdotes, saduceus, que eram contra a igreja, foram os maiores inimigos da igreja de Jesus Cristo, foram os saduceus e não os fariseus. Eu acho interessante quando você lê o livro de Atos, que você percebe que os maiores inimigos da igreja foram os saduceus. E os maiores inimigos de Jesus normalmente foram os fariseus. Onde Jesus estava pregando e ensinando, tinha um fariseu para perturbar, ou vários deles, os escribas também. Os saduceus apareceram muito pouco nos evangelhos. Vão aparecer numa hora que eles chegam com uma pergunta para Jesus sobre que eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam em espírito. Então chegam com uma história para Jesus da seguinte forma: diz que entre eles haviam 7 irmãos que casaram com a mesma mulher. Eles não criam na ressurreição. E perguntaram para Jesus: segundo a nossa lei, se o indivíduo se casa com uma mulher e não gera filhos, então o irmão dele tem que casar com a mulher para gerar filhos para o defunto. Aí, o primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou-se com a cunhada, morreu sem deixar filhos. O terceiro casou, morreu sem deixar filhos. Essa mulher era perigosa, né? Os 7 casaram com essa mulher e morreram sem deixar filhos. Aí eles perguntaram para Jesus com aquela cara de sabedoria, né? E daí? Na ressurreição, ela será esposa de quem? Se os 7 casaram com ela. Jesus falou para eles: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. E sobre a ressurreição, a realidade dela é tão patente na Bíblia, disse Jesus, que quando Deus se dirige ao povo, ele se chama de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então tem essa ocasião em que eles aparecem no ministério de Jesus e depois no ato da crucificação, quando julgam Jesus e levam Jesus a Pilatos. Mas quem estava mesmo perturbando o ministério de Jesus eram os fariseus. Só que os fariseus converteram, muitos fariseus converteram a fé cristã, e os sacerdotes, que pertenciam à classe dos saduceus, eles também começam a se converter. Eles eram inimigos da igreja. Eles que prendiam os apóstolos, levavam ao sinédrio e perseguiram a igreja, tentaram destruir a igreja, falando sobre Gamaliel, que era um fariseu, e Gamaliel, no certo sentido, defendeu a igreja para que não fosse destruída pelos saduceus, não é? Mas esses homens saduceus, contrários à palavra de Deus, contrários à fé cristã, homens que não tinham fé em nada, eles foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus a se converterem. E diz aqui nesse texto: e crescia a palavra de Deus, que em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quer dizer, às vezes você fala, fulano de tal é muito duro, ele nunca vai aceitar a palavra de Deus e tal. Prega para você ver, ora por ele, fala de Jesus Cristo para a pessoa e fala dessa pessoa para Jesus Cristo em oração. E você vai ver se existe coração duro. A gente vai pregar futuramente sobre Paulo, o apóstolo, Saulo de Tarso. Não existe nenhuma pessoa que seja tão dura que a graça do Senhor Jesus Cristo não possa quebrar essa dureza. Esses saduceus,
que não criam em nada, eles ouviram a palavra de Deus e foram transformados. Eles creram, eles entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer é pregar, é ensinar. Eu sempre digo aqui que, vou citar a Beth Rodolfo de novo, ela disse que tem uma pessoa lá numa estação do metrô, que já faz um ano mais ou menos que ela passa por lá, e essa pessoa está sentada numa cadeira de roda. E ela não está pedindo esmola, está sempre lá, né, Beth? E a Beth falou que eu tenho muita vontade de falar com ela, mas não tenho tido oportunidade, não tem jeito. E às vezes é difícil você manter, se começar uma conversa com alguém, é difícil às vezes. Especialmente para falar do Evangelho e tal, fica difícil. Então a gente estava conversando sobre isso, aí eu falei para a Beth, passa por ela e fala, olha, senhora, eu sempre passo aqui e vejo a senhora, eu gosto muito da senhora, mesmo que não conheça a senhora, eu gosto muito da senhora. E a senhora está nas minhas orações, que a Beth falou que ora por ela, né? A senhora está nas minhas orações. Falei, aí você começa pregando o Evangelho e vai ser uma festa, vai ser uma beleza. Quando a gente tem a aula com os catecúmenos lá, tem uma forma que é dada para evangelizar. Tem a palavra forma que eles dão, F-O-R-M-A, você usa como um acróstico, forma. Então, como é que você deve evangelizar? Fale da sua família. Encontre as pessoas e bom dia, boa tarde, você é daqui mesmo? Sua família é daqui? A minha também. Quantos filhos você tem? Não tenho tantos, eu tenho tantos. Então, vai falando da família e começa a falar de Jesus Cristo, Fale sobre o trabalho dela, sobre as coisas. É complicado às vezes, mas dá certo. E você pode adquirir uma forma de dar o seu próprio testemunho. Eu acho que uma coisa muito convincente, quando a gente prega para as pessoas pessoalmente, é o nosso testemunho, Se você tem um testemunho de conversão, e você conta isso para as pessoas, isso causa um efeito muito grande. Depois a gente vai falar sobre Paulo, e você vê que na maioria dos discursos que Paulo fez diante de autoridades, na verdade ele dá o testemunho da vida dele para aquelas pessoas. O nosso testemunho é algo bem importante. Você antes não era salvo, agora você é salvo. Antes eu era triste, era vazio, mas agora o Senhor preencheu a mim esse vazio imenso. Tem uma moça que eu já pedi oração por ela aqui, ela está com um problema de pânico. E ela disse que tem um vazio muito grande no coração dela. Eu lembro de uma frase atribuída a Pascal. Ele disse que o vazio humano é tão grande que só Deus preenche. E é. Então, à medida que você conversa com as pessoas e fala, por exemplo, eu tinha um vazio. Eu era um sujeito muito vazio e muito revoltado. Eu era muito revoltado contra tudo, contra todos, contra o sistema, Então eu sei o que é revolta. Eu sei o que é. Eu quase fiz besteira na vida por causa dessa revolta idiota. Então você fala para as pessoas, eu era muito revoltado. Você vai encontrar muita gente revoltada com Deus, com os pais, com a família, com a religião, com tudo. Eu também era revoltado. Mas um dia a palavra de Deus falou no meu coração, essa revolta passou. Hoje eu estou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho orientação. Outra gente vai falar para você que tem um vazio. Você também era vazio. Outras vão dizer que não tem rumo na vida. Você também não tem rumo. Então compartilha com as pessoas o seu testemunho. Testemunho é uma coisa muito poderosa. Porque é a sua história. Você fala, não sei pregar o Evangelho, mas você sabe contar a sua história. Então conta a sua história de conversão, de vida cristã, e você vai ver como isso vai fazer diferença nas pessoas. Amém? Uma coisa importante quando você evangeliza, e essa igreja de Jerusalém evangelizava fenomenalmente. Uma coisa é que quando nós pregamos, eu ficava muito frustrado com isso, porque eu via muita gente assim convencida ali. Eu falei, essa pessoa vai aceitar Cristo e vai permanecer. A pessoa não aceitava Cristo. Eu ficava muito chateado, ficava muito triste. Caramba, será que meu testemunho não está surtindo efeito? E eu falava do Evangelho e tal, e as pessoas também não se convertiam. E outras se converteram, Graças a Deus eu tenho assim, um grande número, posso dizer, não tão grande assim, mas bastante pessoas que eu consegui levar a Cristo. Eu sou feliz por isso, tanto aqui do culto quanto pessoalmente.
E uma das grandes experiências e uma das grandes alegrias da fé cristã é você levar alguém a Cristo. E sabe fazer o que depois? Discipular essa pessoa. Ensinar para ela. Veja só, nós falamos dos ministérios da igreja. Todo crente deve estar preparado para ser um ministro de Deus. Você é o pastor do seu irmão. Você levou uma pessoa a Cristo, você edifica essa pessoa na fé cristã também. E para isso você deve conhecer a Bíblia, estudar a palavra de Deus, se informar, deve estar presente nos cultos, né? Ouvir a palavra, compartilhar na escola dominical, crescer. Essa igreja de Jerusalém, ela pregava com tanto poder, com tanta convicção, que até pessoas que eram completamente incrédulas, poderíamos chamá-las de ateus, se converteram à fé cristã, por causa da pregação do Evangelho. O Evangelho de Deus é poderoso, o Evangelho de Deus salva. Se o Evangelho não transformar uma pessoa, essa pessoa não será transformada por nada, porque só Jesus Cristo transforma uma pessoa. E essa é a mensagem que a igreja de Jerusalém pregava, essa é a mensagem que nos chegou e a mensagem que nós pregamos. Para concluir, e resumindo aqui o trecho que nós lemos da palavra de Deus, quero dizer o seguinte: as bases para a administração e o exercício de ministérios da igreja local são os seguintes. Primeiro, total submissão ao Espírito Santo de Deus. Essa igreja teve um problema, teve murmuração, mas também tinha o Espírito Santo de Deus na vida deles. Então eles eram pessoas submissas, tanto os líderes quanto os crentes. Não basta o líder apenas ser submisso ao Espírito Santo. É necessário que a igreja também busque essa submissão ao Espírito Santo de Deus pelo exercício do estudo da palavra. Então, em primeiro lugar, para a gente resolver as bases para a administração e o exercício do ministério da igreja local, primeiro, submissão ao Espírito Santo. Em segundo lugar, boa vontade para resolver os seus problemas que eventualmente surjam. Há um problema? Há um problema. Devemos reconhecer que ele existe, mas devemos também ter boa vontade para resolver. Não para botar fogo, não para incentivar as pessoas à rebeldia, nada disso. Mas para resolver, como pacificadores, como filhos de Deus, resolver os problemas. Então deve haver muito boa vontade para se resolver os problemas. E em terceiro lugar, irmãos, que cada vocacionado cumpra com amor e responsabilidade o ministério que lhe foi confiado por Deus, como aconteceu nessa igreja de Jerusalém. Você aqui, meu irmão, na igreja local, tem um ministério dado por Deus, através da igreja. Um dia você foi indicado a um cargo da igreja, e você está no exercício desse cargo. Hoje eu quero exaltar especialmente você, que tem cargo na igreja. Não importa que cargo você tenha, diácono, professor da escola, superintendente, todo mundo. Deus, quero dizer em primeiro lugar, foi Deus quem pôs vocês. Amém ou não? Amém. Foi Deus quem chamou vocês. E Deus chamou vocês porque vocês estavam, segundo a igreja, capacitados para exercer esse cargo. Agora, uma coisa que eu quero deixar para vocês principalmente para vocês que têm cargo na igreja, vocês estão realizando o ministério de vocês na direção do Espírito Santo de Deus ou não? Tem coisas na vida de vocês que devem ser transformadas ou não? Existe alguma coisa que está impedindo de que o seu ministério produza mais efeitos espirituais ou não? Você é uma pessoa dedicada, exclusivamente dedicada a Deus através do ministério que Ele te deu? E para você, meu irmão, minha irmã, você também é chamado por Deus. Não imagine que não é. E Deus está fazendo com que você fique sentado ou sentada, te preparando para novas funções. Nessa igreja já passaram muitos diáconos, muitos diretores, muitas pessoas. Algumas nem estão aqui conosco, outras já estão com Cristo. Mas os futuros líderes são vocês. São jovens. São todos. E Deus deseja trabalhar muito na vida de vocês. E vocês são pessoas com as quais Deus está trabalhando já. Vocês estão se preparando para isso? Vocês estão capacitados para, se forem indicados para um cargo ministerial, exercê-lo? Deus conta com cada um de nós. Amém?
Que Deus nos abençoe, que estas lições da sua santa palavra calhem profundamente nos nossos corações e saibamos que isso aqui é coisa muito séria. Muito séria. Às vezes eu penso que o nosso ministério não anda porque nós pensamos que isso é de brincadeira. Se eu posso fazer, eu sei fazer. Não é. Isso é coisa de Deus. A sua vida cristã também é coisa de Deus. O crente deve andar com Deus